Vamos abrir no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 2 e 9. Podemos ler o versículo 1 e 2, que nos diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que deve vir. Versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Até aqui por enquanto. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos nossas vidas nas Tuas mãos nessa manhã. Nós somos tão carentes do Senhor. Pedimos a Tua graça, Tua misericórdia, Tua bondade, que o Senhor estenda as Suas mãos, Senhor. Nos capacite mais uma vez a ouvir o Teu Espírito nessa manhã, a conhecer a Tua vontade, ó Deus, que Tu possa nos ajudar. Nós apresentamos esse tempo de comunhão nas mãos do Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, amado, acho que todos nós sabemos que não apenas o livro do Apocalipse e os escritos de João são os últimos textos do Novo Testamento que o Senhor deixou como um legado para o seu povo nesses 2000 anos de história da igreja, mas não se refere simplesmente a um tratado histórico, um relato do que aconteceu naquele tempo, mas também é um livro profético e tipológico. Ele é histórico, profético e tipológico. E para a gente compreender as riquezas do Senhor nesse livro e o que Ele tem para nós nesse tempo, temos que considerar esses três princípios. E é interessante que, além disso, a própria vida de João e os acontecimentos no final do primeiro século, ele também são, digamos, meios didáticos que o Senhor usou, que apontam a nossa realidade no final dos tempos. Não vamos entrar no livro do Apocalipse, nem tem tempo para isso, e não é o nosso encargo. Mas eu gostaria de tocar um pouco nessa questão da unidade entre a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, que vão aparecer várias vezes no livro de Apocalipse. E é muito interessante a gente considerar esse pano de fundo, porque quando nós olhamos o contexto onde João vivia, a situação do povo de Deus naquela época, os ataques que eles também sofriam, e nós relacionamos isso com o nosso tempo, vamos ver que de alguma forma a situação nossa não é diferente. E o que Deus trabalhou com eles no final do primeiro século, e as diretrizes da palavra de Deus para aquele tempo, eles também são diretrizes e aplicações do Senhor para o nosso tempo. Seria uma perda muito grande estudarmos a Bíblia apenas como história e não relacionar isso com a mensagem do Senhor para o tempo do fim. É um extremo tentar colocar tudo como uma alegoria no livro do Apocalipse. E um outro extremo é colocar tudo como aspecto literal e histórico e esquecer do aspecto profético desse livro. João estava vivendo um tempo de perseguição naquela época. Nós sabemos que seus companheiros todos já haviam morrido, os 11 apóstolos do Cordeiro, somente ele estava vivo com cerca de 90, 95 anos. Inclusive, Paulo já havia morrido antes do ano 70, no máximo 68, 70, alguns falam até em 72. Digamos que João está cerca de 30 anos depois de Paulo, ou quase isso.
e daquela companhia daqueles apóstolos pioneiros, entre os apóstolos do Cordeiro, Paulo, Barnabé e os seus companheiros mais velhos, já haviam morrido. Uma nova geração vivia naquele período, podemos dizer que a terceira geração. E quando nós olhamos o contexto geral, por um lado você tem perseguição. João, inclusive, foi preso na ilha de Patmos. Ele estava ali exilado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Isso é uma perseguição política, governamental, uma perseguição externa do mundo contra o testemunho do Senhor, a obra do Senhor. Mas naquele tempo também havia uma perseguição religiosa. Isso aí aconteceu já no início da história da igreja, na verdade desde a época de Jesus, quando o judaísmo perseguiu o Senhor, e assim que veio o Pentecoste, lá no capítulo 2 de Atos, a igreja já sofreu grande perseguição. Pedro foi preso, João foi preso, somente depois Tiago foi decapitado por Roma naquele período. Então nós temos uma perseguição política, uma perseguição religiosa, mas na época de João havia um nível de oposição mais sutil ainda, que João vai dizer daqueles que estavam no meio deles, ou estiveram no meio deles, mas saíram do meio deles, para ficar manifestado que nem todos que estavam com eles eram deles, e eles se tornaram anticristo. Então eles aprenderam a palavra de Deus, eles conheciam praticamente tudo da tradição apostólica, comeram com ele, cearam com ele, participaram de tudo que eles participaram, mas alguns deles nem sequer tinham nascido de novo. E agora eles se foram com o espírito do anticristo, e eles abraçaram o mover naquela época, que era chamado gnosticismo, se tornou uma seita, que eles vinculavam a tradição judaica e um movimento chamado Cabala também, que tinha muito a ver com esoterismo, misticismo, esotérico, partindo desde o Velho Testamento, e agregaram coisas ao Novo Testamento. Então havia uma mistura terrível. E esse gnosticismo ele era oposto à humanidade do nosso Senhor e à sua divindade. Na verdade, o gnosticismo, eles tinham tanta depreciação ao corpo humano que eles jamais poderiam acreditar que Deus se fez homem ou que o Verbo se fez carne. Então eles acreditavam que Jesus era um profeta, mas não acreditavam que ele era o Verbo que se fez carne. Eles acreditavam que o Espírito Santo veio sobre Jesus no batismo, como de fato veio, mas que ele não fora gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Ele era apenas um homem e que o Espírito estava sobre ele, mas que na cruz, quando ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Eles entendem que o Espírito Santo deixou Jesus naquela época, ele foi apenas um homem que morreu. Essa era algumas das várias heresias desse movimento na época. Então João estava vivendo, e a igreja no final do primeiro século, debaixo desses três níveis, três esferas de ataque. Um ataque religioso, um ataque ministerial ou um ataque espiritual, por meio do gnosticismo e outras seitas e ênfases daquela época, e um ataque político, uma perseguição do governo do Império Romano naquela época. É muito interessante que, em relação à oposição do governo, ou à imposição política, ele se lembrava do que Jesus falou. Vocês não têm que temer aqueles que fazem mal ao corpo, mas não podem fazer mal à sua alma. Vocês têm que ter medo daquele que tem poder para destruir tanto o corpo como lançar a alma ao inferno. Então, aqueles cristãos do final do primeiro século, eles estavam tão cheios do Espírito Santo que para eles não tinha um problema ser mártires pelo Senhor. Tanto no primeiro e segundo século, muitos morreram, inclusive Paulo foi decapitado por Nero. Para eles aquilo era um privilégio. Quando Jesus falou, fique em Jerusalém, até do alto ser revestido de poder, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aquela palavra testemunha, vocês vão ser minha testemunha no original, significa mártires. Vocês vão receber um poder extraordinário. Poder ali é dínamos, é um sentido de dinamite mesmo, seria algo tão extraordinário, tão poderoso, que eles poderiam inclusive morrer pelo Senhor.
que o fogo que os consumiria por fora, nas arenas, nas fogueiras, como aconteceu, era inferior ao fogo do Espírito Santo que ardia no coração e no espírito deles e dava poder para eles suportarem aquele sofrimento. Quando eles viam as lanças que os atravessavam, eles se lembravam dos pregos dos cravos que cravaram as mãos e os pés do nosso Senhor. O gozo do Espírito Santo que estava dentro deles era muito maior do que o sofrimento e a angústia do lado de fora. Então a glória de Deus estava sobre eles, era o Espírito da glória de Deus que repousava sobre aqueles que sofriam segundo a vontade de Deus, como Pedro fala dessa promessa. De alguma forma, a perseguição que eles sofreram no princípio da igreja, desse primeiro século e segundo século, como diz uma tradição da história, era o sangue dos mártires era a semeadura do evangelho. Quanto mais se perseguiam, mais eles se multiplicavam, até que na virada do segundo para o terceiro século, Constantino mudou a sua estratégia de perseguição, porque eles descobriram que a cada 2 cidadãos romanos, um era cristão. Quanto mais se perseguia, mais eles se multiplicavam. Então a igreja era realmente uma tocha de vida, de graça do Senhor na terra, o próprio Senhor na terra por meio de homens e mulheres que eram fracos em si mesmos, mas cheios do poder e da graça de Deus, como aqueles vasos de barro que contêm o tesouro que é o próprio Senhor. Então eles não tinham medo da perseguição, eles realmente ardiam de amor e graça pelo Senhor. Mas nós encontramos esse nível muito mais sutil, que é o nível espiritual. Por quê? Porque quando se prega a mistura da palavra de Deus, ou a palavra de Deus misturando com coisas que não são verdadeiras, através de homens que andaram com os obreiros, e eles conseguem permear o seio da igreja, isso pode corromper a fé dos cristãos, especialmente os mais novos. Eles não conheceram, muito dos mais novos, a tradição dos pais, eles não andaram com Jesus nem com os apóstolos, eles não conheciam a palavra escrita porque a Bíblia ainda não estava concluída naquele tempo, algumas cartas circulavam, mas nem todos tinham acesso com clareza a isso. A tradição era oral, que eles compartilhavam de cidade em cidade. Alguns documentos circulavam e se copiavam, como as cartas de Paulo, por exemplo, e Pedro. Mas você não tinha a imprensa naquela época que imprimia a Bíblia como hoje. Nós temos várias versões da Bíblia, desde a época de Lutero para cá, graças a Deus por isso. Então, em muitos aspectos, a tradição era oral. Era uma tradição que se ouvia de lábios em lábios, em grupos menores dos mais velhos, e aquilo ia se guardando enquanto as cartas circulavam em algumas igrejas e eles copiavam. E alguns, é claro, eram perseguidos por causa disso. Então João estava vivendo um período muito terrível. Ele já era um velhinho, estava ali para morrer na ilha de Patmos, e agora ele deixa aquelas igrejas da Ásia onde ele serviu por tanto tempo, especialmente em Éfeso, e ele está ali exilado. É muito interessante que chegamos no versículo 10, ele diz que se achava em espírito no dia do Senhor e ouviu de trás de mim uma voz forte como de trombeta dizendo, uma voz por detrás de João. Que maravilhoso, porque isso é uma profecia que se cumpriu, que está no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 21, quando o Senhor fala que se você estiver, entre outras palavras, desorientado, num tempo difícil, de oposição, você vai ouvir uma voz falando por detrás de você, para você não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. João está ali na ilha de Patmos, ele está velho, ele não poderia trabalhar com tanto empenho quanto os mais novos, ele está com quase 100 anos de idade, sabia que muitos dos seus colegas tinham sido martirizados. Provavelmente ele está vivendo aquele choque terrível e ele escuta essa promessa, essa voz do Senhor falando por detrás dele, encorajando João. E que coisa maravilhosa, né? Que, embora parecia que tudo estivesse perdido, a igreja fora derrotada, os apóstolos morreram, mas os céus se abrem para João. E João vai ter revelações gloriosas da pessoa do Senhor, e agora ele vê o Senhor no seu trono, e ele vê que no final tudo acabará bem,
o Senhor será glorificado, o seu reino glorioso virá, o inimigo será vencido, os santos vão reinar com Cristo por 1000 anos, até que chegue a Nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Mas quando você olha esse contexto, porque João, ele conheceu o Senhor muito cedo, ele era um discípulo de João Batista, e um dia Jesus está passando e João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João, o que ele faz? Ele deixa de seguir João Batista e ele segue Jesus. Então ele foi aquele que seguiu o Senhor por onde quer que o Senhor fosse, e ele usa essa frase aqui no livro do Apocalipse, daqueles que seguiam o Cordeiro por onde quer que fosse. Essa era a vida de João. Ele acompanhou o Senhor tão de perto, em cada detalhe da sua vida, em seu sofrimento, em seu sacerdócio, em sua comunhão, em seu ministério. Ele ouviu aquelas promessas, ele desfrutou da sua intimidade, ele reclinou ao pé de Jesus, ao peito de Jesus. Ele estava nos momentos mais íntimos com o Senhor. Podemos dizer que João foi aquele que conheceu o Senhor de maneira mais íntima. Só que ele conheceu o Senhor no seu ministério terreno. Um dia Jesus morre, ele viu Jesus ressuscitado. Na verdade, João era tão íntimo que na cruz ele foi o único discípulo dos 12 que permaneceu aos pés da cruz. Pedro estava tão distante naquele período. E Jesus ressuscita, aparece aos discípulos, depois ele vê Jesus ascendendo aos céus. Mas agora, nesse capítulo do Apocalipse, foi a primeira vez que Jesus se apresenta de maneira glorificada a João, e João vai descobrir o que Jesus faz à direita do seu Pai quando ele está ascendido e no seu trono. Agora João vai conhecer esse aspecto do ministério do nosso Senhor de maneira tão gloriosa que às vezes deveríamos nos perguntar o que o Senhor está fazendo enquanto ele está à direita do seu Pai. Porque muitas das vezes nós limitamos o ministério do Senhor apenas nesse período de 3 anos e meio. Até que ele morre, é a glória do seu ministério, é a cruz e a sua ressurreição, e parece que acabou, né? O Espírito Santo foi derramado e terminou o ministério do Senhor até que ele volte. Mas nós vamos encontrar nesse livro aspectos gloriosos do ministério do Senhor. João vai dizer por que ele estava ali. Esse verso 9 diz algumas coisas tão preciosas. Eu, João, em primeiro lugar, João se revela como irmão e companheiro de vocês na tribulação. Ele sabia que a igreja estava em grande tribulação. E agora ele se revela não como um grande apóstolo, mas ele se revela como um irmão tão simples, tão frágil, tão humano, tão gente, tão carente da graça como aqueles irmãos que nas suas cartas ele chama de filhinhos. Quando nós estamos em angústia, em lutas, quando nós não sabemos com clareza o que fazer, quando a igreja passa por um período duro, nós precisamos de irmãos que, embora sejam tão maduros, obreiros de tanto peso, mas que além do ministério da palavra no púlpito, eles também saibam compartilhar as dores, o coração, o sofrimento. Seria uma lástima muito grande que os obreiros do nosso tempo sejam tão bons nos seus púlpitos, mas não sejam tão bons na mesa da comunhão, ou no joelho que se dobra, ou nas lágrimas em chorar com os que choram e sorrir com os que estão felizes. João está se revelando que ele era um pai, ele era um amigo, ele era um companheiro. E ele se diz irmão e companheiro. Por quê? Porque muitos dos falsos obreiros naquela época se intitulavam como apóstolos. E João está respondendo, embora sendo um apóstolo, de que no lugar de querer a primazia, como foi Diótrefes que queria o primeiro lugar, ele se esvazia de tudo isso, sem deixar de ser. Mas ao mesmo tempo ele se humilha e ele responde essa falsa espiritualidade com humanidade e com maturidade. Eu sou o irmão de vocês. Porque aqueles falsos obreiros, na hora da crise, eles sumiam. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Os mercenários, quando vira o lobo, eles fogem. De alguma forma, o lobo se alimenta do sangue das ovelhas, enquanto que o pastor dá vida ou sangue pelas ovelhas.
João está mostrando que aqueles falsos obreiros, na hora da tribulação, eles não tinham compromisso de sofrer com aqueles cristãos que estavam sofrendo. Eu sou irmão de vocês e sou companheiro na tribulação. Os dias que nós estamos vivendo e agora os dias que vão se abreviando, é isso que nós precisamos cultivar. Companheiros que vão trilhar juntamente conosco, não somente quando as coisas estão indo bem, quando podemos nos congregar, podemos estar juntos, temos algumas facilidades, mas e quando vier a crise, como agora está acontecendo na Ucrânia? Graças a Deus que tem chegado vídeos e matérias até nós de irmãos que estão se reunindo de maneira subterrânea no subsolo de prédios, apesar dos mísseis caindo lá de fora, estão correndo risco de vida, mas não abandonaram o rebanho e estão chorando com os que choram. Muitos fugiram. Essa é a hora que a espada faz separação entre falsos obreiros, falsos pastores e aqueles que de fato dão a vida pelo rebanho. João está dizendo que ele era companheiro na tribulação e também no reino. O que é o reino aqui? O reino é a esfera do governo de Deus, testemunhando que ele é soberano, que nada saiu do seu controle, quando tudo aparentemente parece estar perdido e que Deus perdeu o controle. João está dizendo, não, imagine, as estrelas brilham nas horas mais escuras da noite. Nós somos companheiros no reino, nada foi perdido, o Senhor está no trono. O Senhor governa no meio da crise. Quando a gente vê o livro do Apocalipse, a mulher deu à luz aquele filho varão debaixo das narinas do dragão, como dizia o irmão Dino. Quer dizer, você parece que o dragão está vencendo ali no capítulo 12, mas o Senhor dá asas àquela mulher que vai para o deserto e ali alimentada por 3 anos e meio, e o Senhor guardou aquela mulher e guardou o seu filho que foi arrebatado até o céu. E o dragão agora vai perseguir os descendentes daquela mulher, que representa a igreja, que detém o testemunho do Senhor e a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Mas você vê que o Senhor está sempre reinando, e João está dizendo, eu sou companheiro de vocês, estamos na tribulação, mas não é só tribulação. Nós estamos na esfera do reino de Deus. Quando nada sai do seu trono, ele está no controle de todas as coisas. Eu também sou companheiro de vocês na perseverança em Jesus. Que frase extraordinária. Parece que nada é sem sentido. Parece que as coisas são linguagem de palavras, simplesmente jogo de palavra, mas não é. João conheceu o Senhor. Inclusive Pedro falou que Jesus padeceu dando-nos exemplo para que nós pudéssemos seguir as suas pisadas. Essas pisadas que Pedro está falando é o mesmo que João está falando aqui, a perseverança em Jesus. Não é a perseverança de João, nem de Paulo, nem de Pedro, mas ele está mostrando que aquele Senhor que honrou a Deus no meio da oposição, quando tudo aparentemente estava perdido, inclusive foi rejeitado pelo seu povo, Jesus perseverou. Pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou toda essa vergonha e tomou a cruz. João está dizendo que ele estava perseverando, seguindo essa paciência, a palavra da paciência de Jesus Cristo. Assim como o Senhor honrou o seu Pai, e ele tomou esse cálice do sofrimento e foi fiel em todas as coisas, João está mostrando que essa perseverança dos santos é uma perseverança na fidelidade e na graça do nosso Senhor. Não é uma perseverança em si mesma. Nós mesmos não conseguimos perseverar. Se a salvação dependesse da nossa perseverança, ninguém estaria salvo. Nós somos salvos pela graça de Deus. É Ele que nos sustenta e nos dá fé para permanecermos firmes na paciência e na perseverança de Jesus. No capítulo 3, verso 10 de Apocalipse, o Senhor vai falar daquela igreja, que é a igreja Filadélfia, que porque eles guardaram a palavra da sua paciência ou perseverança, você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Está vendo?
porque vocês guardaram a palavra da minha paciência ou perseverança, como diz algumas versões, eu também vou guardar vocês. Ele não está prometendo que não virá tribulação. Não, virá tribulação. Ela vai provar o mundo inteiro. Mas aqueles que perseveraram na perseverança de Jesus, ou na palavra da sua paciência, ele está dizendo que vai guardar no meio da grande tribulação, no meio da prova. Mesmo que alguns sejam martirizados, mesmo que alguns sejam afrontados ou coisas terríveis aconteçam, o Senhor está dizendo que vai estar com eles. Isso é uma promessa maravilhosa. Não temos que fugir da aparência ou da mesma tribulação, mas nós temos que honrar o Senhor seguindo as pisadas do Senhor naquele período mais obscuro. João está na ilha de Patmos, debaixo de toda essa situação caótica, mas o seu coração, como um pai espiritual, está nos seus filhos e encorajar os seus filhos. Oh, irmãos, isso é tão maravilhoso. Eu me lembro e contava isso para alguns irmãos, quando eu estive na Colômbia em 97, viajando por 2 meses, eu cheguei numa cidade e ganhei uma cópia de um livro que é Como Preparar uma Igreja para Sobreviver no Período de Perseguição. É mais ou menos esse o título. Como uma igreja deve viver de maneira subterrânea, depender da terra, plantar, cultivar, aprender a viver uma vida que você não dependa do sistema. Viajei, cheguei num outro estado, lá é chamado departamento, e já tinha esquecido, ganhei um outro livro. Qual? Como preparar uma igreja para viver de maneira subterrânea no meio da tribulação. Eu achei aquilo muito interessante, né? E quando você vai ler, quando você vai ver, você vai descobrir que são irmãos que estavam treinando, estavam desenvolvendo aquele estilo de vida, aonde você vai poder honrar o Senhor com a sua família, os seus filhos e os irmãos, sem você corromper e vender a sua alma, a sua dignidade, em troca de um prato de comida ou de algumas coisas que só o sistema teria. João está falando dessa perseverança de Jesus porque ele aprendeu a perseverar com aquele que era a verdadeira perseverança. No período mais difícil, nós encontramos alguém compartilhando experiência e não apenas ensinamentos, doutrinas, que são tão importantes para nós, mas que se não tiver, entre aspas, encarnada com experiência na nossa própria vida, nós não poderemos falar como Jesus falava, em verdade vos digo. Os fariseus poderiam falar em verdade, porque a verdade é a verdade objetiva da palavra de Deus. Mas eles não tinham essa verdade como realidade espiritual na vida deles. Então Jesus falava em verdade. Porque ele era a verdade que vivia essa realidade da palavra de Deus na própria vida dele. Quando você encontra João, inclusive João falando ao seu amigo Gaio, na 3ª carta dele, ele fala: ô Gaio, os irmãos que visitaram vocês, quando eles voltaram, eles deram testemunho da sua verdade. Ou seja, não é a verdade da palavra de Deus que eles estão falando agora. Eles estão falando da verdade que era uma realidade espiritual na vida de Gaio. Então Gaio poderia falar em verdade vos digo. Ou seja, a verdade da Bíblia, a verdade da doutrina, a verdade da palavra de Deus, não apenas foi à cabeça e ao conhecimento de Gaio, mas desceu até o coração, governou a sua alma e se tornou a sua expressão de vida. Na hora da prova, o que vai realmente nos sustentar é o quanto que essa verdade se tornou realidade espiritual em nossa vida. É claro que a verdade não deixa de ser verdade se experimentamos ou não, ela é a verdade em si mesma eterna, porque é a verdade, é a palavra de Deus, Ele é a verdade. Mas o tamanho da nossa espiritualidade não é proporcional ao que conhecemos como doutrina, mas é proporcional ao que nós, além de doutrina, praticamos pela fé. Nos agarramos pela fé, não o que nós sentimos ou alguém falou, mas o que nós vivenciamos. Isso Paulo chama de palavra da vida. Tem hora que Paulo se refere aos Colossenses como a palavra da verdade, é todo o conjunto da palavra de Deus. Mas aos Filipenses ele fala da palavra da vida.
E a palavra da vida ele relaciona com o trono de Deus, ou o tribunal de Cristo. Naquele dia o que vai contar é o quanto que essa palavra que está aqui, ela também se tornou a palavra na nossa própria vida. Quando você encontra João escrevendo as suas cartas, quase sempre no grego a palavra verdade, ela tem um sentido de realidade espiritual. Porque os falsos profetas, os gnósticos da época, conheciam a verdade no sentido de doutrina, mas não tinha a verdade em si mesmo no sentido de realidade espiritual. Então João ele está conduzindo os irmãos a essa vida mais profunda. Digamos que os falsos profetas estavam no átrio exterior e João está convidando o povo de Deus a voltar para o Santíssimo, a uma vida mais profunda de andar com o Senhor. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos. E agora ele vai dizer o motivo: por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Presta muita atenção nisso. Não é um jogo de palavras. João está unindo a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. E é interessante que a palavra aqui, para palavra, é logos. Não é uma parte da palavra, é toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. Porque os falsos profetas, eles extraem partes da palavra, ou do logos, ou do todo, mais conveniente a eles. Mas João está cortando como uma espada, e ele está dizendo que ele estava ali por causa de toda a palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Vocês se lembram quando Jesus uma vez falou: vocês examinam as Escrituras, falando aos judeus, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Mas elas dão testemunho de mim, e vocês não querem vir a mim para terdes vida. O que Jesus está dizendo? Que eles separaram a palavra de Deus do testemunho de Jesus. É isso que eles fizeram. A essência da palavra de Deus, o foco, o fundamento, o sentido, é a própria pessoa do Filho de Deus. Todas as profecias, tipologia, metáfora, tudo que está na Bíblia diz respeito ao cumprimento em Cristo Jesus, em sua obra. Como eles, sendo escribas e fariseus, mestres da época, conseguiam se debruçar na palavra de Deus e não encontrar o testemunho de Jesus, inclusive excluí-lo desse apontamento principal que a palavra de Deus tem. Mas isso aconteceu e era o povo de Deus. João agora está mostrando que é impossível, se não se deveria fazer isso, é um equívoco, separar a palavra de Deus do testemunho de Jesus. Agora, quando ele fala de testemunho de Jesus, não é simplesmente um testemunho teológico. Não, ele está falando de uma vida misturada, uma vida em união com o próprio Jesus Cristo. O Senhor Jesus habitava nele, o Senhor Jesus dominava o seu viver e ele vivia pela causa do Senhor. Ele estava ali por causa de uma pessoa, que é o nosso Senhor. Lembra quando Paulo falou aos Gálatas? Mas quando descobri que aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. Está vendo? O seu Filho nele. Não apenas na Bíblia, mas agora Paulo nasceu de novo e tem Cristo na vida dele. E ele vai crescendo nessa revelação. Estamos no livro de Gálatas, capítulo 1. No capítulo 2, ele fala que estava crucificado com Cristo e vivia não mais ele, mas Cristo vivia nele. E isso é o testemunho de Jesus na vida dele. Depois ele vai dizer no capítulo 4, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até ser Cristo formado em vocês. Esse é o testemunho do Senhor. E no capítulo 6 ele fala, ninguém me amoleste mais, porque trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Esse é o testemunho do Senhor. Jesus no seu espírito, Jesus dominando o seu coração, a sua mente, a sua alma, dominando todo o seu ser, ao ponto dele se tornar um mártir pelo Senhor. Isso vai muito além do ensinamento, isso se tornou uma vida, uma realidade. Então, quando João está dizendo a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, de alguma forma, podemos pensar, a palavra está do lado de fora,
que era o que os gnósticos tinham. Mas eles não tinham o testemunho de Jesus. Claro que a palavra tem que estar dentro de nós, habitar em nós ricamente a palavra de Deus. Se você tem apenas a palavra como conhecimento, você não vai gerar nenhum transtorno a Satanás, talvez ele nem vai te perseguir. Ele foi o maior teólogo e ainda é o maior teólogo que existe. Alguém que conhece muito bem a palavra ao ponto de tentar o Filho de Deus no deserto pela palavra. Isso não tem problema nenhum. Agora, se somos testemunha de Jesus e tivermos uma vida pautada pela palavra de Deus, aí isso incomoda sim. Por quê? Porque é esse remanescente, é essa igreja que vai sendo adornada como noiva e vai atrair a volta do Cordeiro. E o diabo sabe que esses santos que mantêm a palavra de Deus e o testemunho de Jesus são aqueles que na volta do Senhor vão julgar os anjos e o mundo. Então o inimigo quer retardar a volta do Senhor e não quer que esses santos sejam vencedores. Paulo fala aos Coríntios, vocês não sabem que os santos vão de julgar os anjos e o mundo? Então o inimigo vai perseguir os cristãos nesse tempo que nós estamos vivendo, como sempre perseguiu, mas especialmente agora, como diz no livro de Apocalipse, Satanás sabe que lhe resta pouco tempo, então ele vai fazer de tudo para destruir esse tipo de cristão, e ele vai se opor a essas pessoas. Infelizmente, a cristandade hoje está assim. Não segue absolutamente a palavra de Deus, mas partes da palavra de Deus, misturado com filosofia, com humanismo, com qualquer uma outra coisa, aonde o testemunho de Jesus está sendo sufocado porque os homens estão tomando a centralidade e o primeiro lugar. Então, cada um procura o melhor lugar aonde o seu ego seja mais massageado, apalpado, e você viva bem. Mas não é disso que o Evangelho do Reino fala para nós. Nós somos chamados para viver uma vida intensa para a glória de Deus. E é disso que João está dizendo. Ele fala da palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Agora, olha que interessante, o capítulo 6, versículo 9, ele também vai dizer, ele vai mostrar essa mesma união da palavra de Deus e o testemunho de Jesus. 6:9. Quando o Cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Duas coisas. A palavra de Deus e o testemunho que deram. Você percebe que não é apenas por causa da palavra de Deus, mas especialmente a palavra de Deus e o testemunho que deram? E aí chegamos no capítulo 12, versículo 17. Quando o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Você está vendo o dragão aqui enfurecido, e ele vai fazer mais uma perseguição. E ele está interessado em quem? Que classe de cristão ou de pessoa? Ele está interessado naqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Capítulo 19, versículo 10. Diante de revelações extraordinárias que João está tendo, o versículo 10 vai nos dizer: perdão, o capítulo 19 versículo 10. Eu que estou na página errada aqui. Diz assim: prostei-me diante dos seus pés para adorá-lo. Prostou-se diante dos pés de um anjo. E nós estamos falando do apóstolo João, o mais maduro. O anjo, porém, me disse: não faça isso. Eu sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, que guardam o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia.
É muito estranho isso aqui. Porque mesmo João, alguém que conheceu o Senhor tão profundamente e agora está vendo Cristo glorificado. Diante dessa revelação tão extraordinária que ele está tendo agora, que o anjo está lhe mostrando, ele caiu aos pés do anjo e diz que para adorá-lo, reverenciá-lo. Ora, se isso aconteceu com João, o que será de você e de mim? Por isso que muitos estão sendo enganados, porque não conhecem profundamente a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Paulo, dizendo aos Tessalonicenses, ele vai dizer que Satanás, ele, tão sutil, ele enganaria muitos, que poderia até fazer descer fogo do céu e enganar as pessoas. E que esse tempo que nós estamos vivendo, ele é um tempo tão terrível, ele é tão adverso, que se a gente não seguir essa linha fina de seguir a pessoa viva do Senhor, de acordo com as Escrituras, e manter essa comunhão profunda com Ele no contexto da comunhão da igreja, nós seremos enganados. O anjo vai dizer para João, não faz isso não. Eu sou um servo de Deus, assim como são você e os seus anjos, os seus irmãos, os seus companheiros. Os anjos não querem atenção para eles. Aqueles que guardam o testemunho de Jesus, quer dizer, o anjo está dizendo que ele é companheiro e eles estão a serviço daqueles que servem a Deus, mas ele está dizendo que está a serviço daqueles que mantêm o testemunho de Jesus. Porque hoje você encontra experiência com anjos de toda sorte de tipo de coisa. Não precisa procurar, não. Isso aí salta aí da internet em todo lugar. Pessoas que foram arrebatadas ao inferno 15 vezes, tantas vezes, estão vendo anjo para tudo quanto é lado. Tempo atrás eu soube de uma pessoa que ministrava a pregação, aí ele esperava a manifestação de um guerreiro, um anjo guerreiro que vinha atrás dele e falava para ele o que ele tinha que ministrar para o povo. Era um índio, um anjo índio. Mas nada condizia com a palavra de Deus. Então, você vai encontrar muitas coisas. Mas lembre-se que o ministério do Espírito Santo é glorificar Jesus. E os anjos que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, aqui você tem uma chave. Eles estão a serviço e eles são companheiros daqueles que têm o testemunho de Jesus. E ele segue dizendo, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quer dizer que o sentido, a explicação, a interpretação de todas as profecias da Bíblia diz respeito ao nosso Senhor. E essa é uma maneira de pessoas tão simples como nós não sermos enganados. Tudo que sai fora de Cristo devemos rejeitar, devemos colocar um pé no freio e não se empolgar com isso. E aí o capítulo 20, versículo 4, vai nos dizer, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado o testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. São estes os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam a sua marca na testa e na mão e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. É muito interessante que muita gente quer saber o que é o sinal da besta, porque tem medo de receber o sinal da besta. Eu era muito jovem, ainda não entendo muito bem essas coisas, mas eu era muito jovem quando me perguntavam isso. Falei, eu também não sei direito isso aqui não, mas uma coisa eu sei, que independente se a marca da besta vai ser um número na testa, um chip, seja lá o que for, as pessoas que hoje dependem do dinheiro, do sistema, de qualquer uma outra coisa para decidir se vai ter filho, se vai mudar, se vai fazer alguma coisa, ela já tem a marca da besta no seu coração. O Senhor falou que você não pode servir a 2 senhores, né? Você não pode servir o Senhor e a mamon. Mamon ali é a riqueza, o dinheiro. Quer dizer, se é o dinheiro que domina a nossa vida no lugar do Senhor, nós já temos a marca da besta no nosso coração. Quantos não dependem do Senhor? Quantos estão presos ao sistema desse mundo? E
O Senhor fala do pão nosso de cada dia. Você pode fazer a sua compra de 1 mês, 2 meses, usar seu cartão de crédito, faz o que você quiser, não tem problema. Mas se você esquecer de depender do Senhor para o pão nosso de cada dia, meu irmão, minha irmã, você está sendo treinado. Treinado para quê? Para não depender do Senhor. Então, se você hoje não exercitar a sua fé diariamente nas coisas pequenas da vida, você acha que naquele dia de uma grande provação você vai ser um gigante espiritual? Não vai ser. Hoje precisamos aprender a exercitar uma vida de fé, mesmo nas pequenas coisas. Mas é tão sutil, né? A gente esquecer do Senhor, da dependência do Senhor, porque você tem tudo fácil na sua mão. É muito complicado isso, né? Eu anteontem, estava num lugar e aí comprei algo. Eu vim, na verdade, foi sábado, né, de Americana, estava com a fome, já era tarde, aí passamos no lugar, estava vendendo espetinho, um pessoal muito bom, eu comprei uns espetinhos para levar para casa. E aí, quando fui pagar, eu olhei e falei, olha, não está certa essa conta, né? Falei com o dono, né, que já se tornou um colega meu. Falei, realmente, se foram 5 espetinhos, cobraram um a mais. Aí ele chamou a menina, falou, não, está certo sim, não está. E aí ela pegou a calculadora, falou, minha filha, é tão simples, quanto é cada espetinho? Tanto, tanto vezes tanto, mas não consegue fazer a conta. Eu falei, mas como é que você sabe? Eu falei, porque eu venho de uma geração que mesmo quando surgiu a calculadora, a gente rejeitava a calculadora. Eu falei, se eu tirar a calculadora, Quer dizer, com a calculadora já não sabe fazer conta, né? O Fabrício falava que estava numa loja lá, tinha que fazer um cálculo lá simples de porcentagem, quantos por cento tem de desconto e tal, e tinha 2 moças trabalhando e tiveram que pedir para o Fabrício ajuda aos universitários, como é que trabalha no lugar assim, eu não sei. Então nós temos muitas coisas hoje que inclusive atrofia a mente, o pensamento, as faculdades humanas. É muito fácil você pegar um celular hoje e ver um versículo da Bíblia, ler a Bíblia, qualquer outra coisa. Mas se isso for tirado de nós, como que está, de fato, a palavra de Deus no nosso coração e na nossa mente? Porque pode ser que o tempo se tornará tão difícil que nós não teremos acesso a essas facilidades dessas coisas, né? Hoje você tem uma geração que as crianças nas grandes cidades não sabem nem o que é galinha. Tem menino de 5, 7, 8 anos, nunca viu uma galinha. Quando vê, eles não sabem o que é. Talvez ele só desenhou lá, viu um desenho, mas ele não sabe o que é animal, não sabe nada. Então é uma geração que ela está sendo despida, inclusive, de uma vida humana normal e da natureza. Você foi treinado, escravizado para depender de um sistema e é viciado em tantas coisas, irmão. Não é só Coca-Cola, não, viu? É muita coisa que a gente é viciado hoje. Se tiver que fazer uma mudança, inclusive de alimento, é muito difícil. Muitas pessoas vão vender a sua própria alma por causa disso. Que tempo difícil que a gente está vivendo. Mas quando nós olhamos aquele final do primeiro tempo, do primeiro século, para os nossos dias hoje, a gente vai ver que tem tanta coisa a ver conosco, tem tanta relação, e a gente tem que se cuidar, nós precisamos estar muito atentos sobre isso. Ali a batalha é para separar a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. E aqui está um segredo para nós que estamos no final dos séculos. Nós precisamos preservar essa união entre a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Agora vamos para a primeira carta de João, capítulo 4, que vai nos mostrar uma coisa muito interessante. Capítulo 4, versículo 1, que nos diz assim: Amados, não dei crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Então você vê que tem que pegar o pano de fundo de João para a gente entender o que ele está falando.
Ele não está querendo dizer que os espíritos vêm voando assim, e de repente vão se materializar no meio da igreja, ou aparecer num quarto, né? Não é isso que ele está querendo dizer. Mas ele está mostrando que por detrás de cada homem ou mulher que fala a palavra, ou que tem uma influência entre a assembleia, eles estão sob a influência de um espírito. Na verdade, todos nós estamos sob a influência de um espírito. Queira Deus que todos nós estejamos debaixo da influência do Espírito Santo, de não apenas habitar em nossa vida, mas estar dirigindo a nossa vida. Talvez existam mais espíritos no mundo do que seres humanos, porque quando Jesus expulsou os demônios daquele gadareno, pelo menos 2.000 entraram em 2.000 porcos, e estavam num homem só. E uma legião romana, ela era frequentemente uma legião formada entre 6.000 a 2.000 soldados. E aquela potestade respondeu a Jesus que era legião. Algumas versões falam legiões. Então não tem ideia de quantos demônios estavam naquele homem. Os demônios, os espíritos malignos, procuram corpos para habitar. E a maior intenção deles é usar o próprio povo de Deus, dirigindo eles fora da palavra ou pela palavra, mas sem o testemunho de Jesus, para usar os seus dons espirituais, seus talentos dados por Deus, para se opor à própria obra de Deus. Nós encontramos muitas perseguições na história da igreja, mas o pior nível é quando os próprios cristãos perseguem os cristãos. Então nós temos cristãos crucificados por cristãos na história da igreja. Isso envolve a igreja católica e a igreja protestante também, no sentido geral. Então João está dizendo, não dê crédito a qualquer espírito, ou seja, vocês não se movam por qualquer movimento sobrenatural, qualquer experiência, qualquer homem que apareça aí cheio de eloquência, ou cheio de experiência, enfim, não faz isso não. Vocês têm que provar os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Agora você vê que ele vincula espíritos enganadores com falsos profetas. Então esses espíritos vêm por meio dos falsos profetas. Nisto vocês vão conhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Uma versão muito antiga dizia, todo aquele que divide Jesus. Como assim dividir? É que os gnósticos, eles queriam fazer a divisão, a separação de Jesus como homem e do Espírito Santo que estava sobre ele, porque era uma maneira de negar a divindade de Jesus. Mas, biblicamente, Jesus é uma pessoa, mas tem duas naturezas. Ele é 100% Deus com seu Pai e o Espírito Santo desde a eternidade, mas ele, como verbo, se fez carne e habitou entre nós. Uma pessoa divina e humana. Mas esses falsos obreiros, esses falsos profetas, eles dividiam a humanidade da divindade de Jesus. E o que é interessante, que para João, porque esse é um assunto fundamental, assim como a cabeça sofreu esse ataque, o corpo de Cristo sofre também. Se ataca a cabeça, ataca o corpo. João vai mostrar agora um novo tipo de ataque. Atacar a Jesus no seu ministério e depois quando ele parte para a glória e a igreja segue adiante. Mas se você trincar o fundamento, toda a casa vai ser trincada. Precisa conhecer muito bem o pensamento bíblico, a doutrina bíblica sobre a cristologia, inclusive a trindade, mas além disso precisamos conhecer a pessoa do Senhor. E agora João vai mostrar no capítulo 5, versículo 6, vamos ver essa passagem. 1 João capítulo 5, que vai dizer assim, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. Como assim não somente?
Por que sangue e por que água? Porque os gnósticos separavam água de sangue. Vocês se lembram que Jesus foi batizado no Rio Jordão. Ali ele está sendo batizado nas águas. Mas quando ele está na cruz, feriram ele na costela. E o que saiu dele? Água e sangue. Você não pode separar, porque ali o sangue representa a humanidade de Jesus e foi por meio dele e do seu sangue que fomos redimidos. Se você tirar o sangue, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Você vai anular a obra da redenção. E os gnósticos faziam isso. Eles estão sempre querendo separar as coisas. E segue João. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então lá no batismo você tem a humanidade de Jesus no Jordão, você tem o Espírito Santo vindo sobre ele, e você tem a água. O sangue, a água e o Espírito. E ele segue dizendo, porque há 3 que dão testemunho no céu. Claro que algumas versões não tem essa palavra céu e não tem propriamente esse versículo na íntegra. Algumas tradições sim, isso é uma discussão teológica muito antiga, mas nós encontramos pais da igreja já no 2º século em diante, mostrando que a igreja primitiva confessava exatamente assim, que diz o seguinte, pois há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. E de fato assim é Deus, um único ser, porém que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E segue o texto dizendo, e 3 são que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e estes 3 são unânimes num só propósito. Não pode separar. Não pode separar. O Espírito, a água e o sangue. Toda a heresia surgiu quando separou um desses aspectos, a palavra, o Espírito e o sangue. Não se pode separar essas coisas. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E ora, esse é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o fez mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um Filho tem a vida eterna, e tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E aí chegamos no final desse capítulo, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Mas vocês estão percebendo essa guerra do inimigo contra Deus e contra os santos e contra a palavra de Deus? João foi preso por causa da palavra de Deus e o testemunho de Jesus, porque ele não cedeu o terreno para isso. Jesus foi atacado no sentido de dividir a sua humanidade e a sua divindade. Se tu és filho de Deus, logo assim Satanás o tentou. Talvez você esteja equivocado, você não é o filho de Deus. Ele está atacando a sua identidade. Mas agora você vê João mostrando que assim como a cabeça foi atacada, o corpo também está sendo atacado. E ele está mostrando que não pode separar o Espírito, a palavra e o sangue. O sangue aqui, em relação a Jesus, é sangue mesmo. Mas quando nós olhamos a aplicação disso em relação à vida da igreja, nós lembramos, quando Paulo, falando da ceia, no capítulo 10 de 1 Coríntios, ele diz, porventura o cálice da bênção que nós abençoamos não é a comunhão no sangue de Jesus? Vocês lembram disso? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então o sangue aqui está falando da comunhão dos santos, pela vida de Jesus que flui até nós pelo Espírito Santo. E aí João está mostrando que essas 3 coisas têm que permanecer juntas como um testemunho conjunto.
Tipo aquele tripé ali que o Fabrício está usando com a câmera, né? É uma câmera só, mas tem um tripé ali com três bases. Se você tirar uma, vai cair. Então nós temos a palavra, o Espírito e o sangue, ou a comunhão. Se você observar muito rapidamente na igreja, a história da igreja, você vai encontrar que teve uma linha que deu muita ênfase ao Espírito Santo. Foi muito bom. Mas quando se separa o Espírito Santo da palavra de Deus, entrou o misticismo, ou movimento neopentecostal. E aí entrou uma heresia mística, espiritualista, transcendental, e muitos problemas tivemos aí. Porque o Espírito Santo, ele é o Espírito da palavra, e nos guia em toda a verdade. Nunca podemos crer que o Espírito Santo está nos guiando a algo, a uma experiência, seja o que for, que não esteja em harmonia com a palavra de Deus. A direção do Espírito Santo é como aqueles dois trilhos de uma locomotiva. Você não pode tirar um trilho, você vai ter um acidente. O Espírito e a palavra andam juntos. E aí temos essa locomotiva, podemos dizer, esse poder de Deus na igreja, na obra de Deus. A obra de Deus avança pela comunhão por meio da palavra e do Espírito Santo. Alguns deram muita ênfase à palavra de Deus, que é excelente, ai de nós sem ela, mas ignoraram o ministério do Espírito Santo. E quando não se deram conta, entrou um movimento racional, intelectual, academicista, meramente teológico, e o Espírito Santo ficou do lado de fora, ao ponto de ter surgido pelos reformadores, especialmente agora, nesse último século, um movimento chamado cessacionismo, que anula a obra e os dons do Espírito Santo, confinando-os só no primeiro século. Inclusive, esse movimento, pelos reformadores atuais, digamos, mais rigoroso, persegue a outra parte do corpo de Cristo que acredita na obra do Espírito Santo em nosso tempo. Existe um livro chamado Fogo Estranho, do John MacArthur. E aí publicaram outro livro chamado Fogo Sagrado, que é uma resposta ao fogo estranho. Porque esse movimento cessacionista atribui a Satanás qualquer obra, manifestação de dons espirituais na igreja. É claro que tem muito misticismo e muito engano, mas você não pode jogar a criança fora com a água. Joga a água suja fora, mas a criança você tem que segurar. Então você atribuir tudo a Satanás, que aconteceu no período dos avivamentos, desde a época do século XVIII, com John Wesley, George Whitefield e tantos outros avivamentos que ocorreram também no século XIX, porque ocorreram algumas coisas estranhas, claro que ocorreram, mas essas coisas ocorreram porque separou a palavra do Espírito e o sangue, ou a comunhão. Então também surgiram movimentos estranhos. E aí temos o terceiro ponto, que é a comunhão. Infelizmente, a igreja foi esfacelada, dividida, subdividida em muitos grupos e divisões e denominações, e também por aqueles que se acham a igreja sem os outros, que não reconhecem a amplitude do corpo de Cristo e acham que só são igreja aqueles que caminham com ele numa visão que já não é mais a visão do Cristo, da Bíblia, com o seu corpo tão amplo que inclui todos regenerados e salvos, e é claro que não inclui aquilo que a Bíblia não inclui. Mas nós não podemos cultivar uma comunhão exclusivista. Nós, inclusive, não podemos sustentar uma unidade uniformizada. A unidade do povo de Deus, ela é uma unidade bíblica na pessoa do Filho, por aqueles que são regenerados pelo Espírito Santo, mas é uma unidade com diversidade de dons, de graça, de espiritualidade, de experiência. Porque, embora Deus seja um só, nós vamos encontrar a diversidade das três pessoas da Trindade. Nós vamos encontrar uma única palavra que ora se declara como palavra da verdade, ora palavra de Cristo, ora palavra da vida, ora palavra da fé e ora palavra profética. Você tem diversidade. Você tem diversidade de dons do Espírito Santo, embora o Espírito seja um. Você tem diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E diversidade nas operações. Inclusive, Paulo vai falar da multiforme graça de Deus em Efésios 3:10. E Pedro vai falar da multiforme graça de Deus. Então, temos unidade com
diversidade, porém bíblica, no Espírito Santo, centrada em Cristo. Mas já no primeiro século, lá no final, você tem Satanás querendo separar a palavra do Espírito e da comunhão dos santos. Tem que ter muito cuidado. Se a gente for um movimento só do Espírito, opa, você excluiu a palavra. Mas se for só palavra, também tem que ter cuidado. Porque se aqueles que não pensam como nós em relação à palavra, nós excluímos da comunhão, nós vamos quebrar esse testemunho conjunto da palavra, o Espírito e o sangue. Temos que ter um coração tão amplo como o Senhor, sem ao mesmo tempo incluir aquilo que o Senhor não inclui. Na verdade, não somos nem nós que incluímos, né? Tudo está nele. Nós apenas seguimos as pisadas do Senhor. Mas, irmãos, o tempo que nós estamos vivendo requer muita graça, sabedoria e discernimento. Porque em relação à palavra, é um tempo onde a palavra de Deus tem sido subdividida e cada vez mais os assuntos que diz respeito a uma vida mais fácil, a uma vida mais próspera, a uma vida mais humana, a uma vida onde você sofre menos a sanção da cruz do Evangelho, as pessoas estão priorizando isso. Na verdade, não querem profetas da palavra, elas querem pessoas que promovam animação para a igreja, para manter a igreja animada, né? E cada vez mais em relação à comunhão dos santos, quantas divisões tem tido? Que o Senhor nos ajude, que embora sendo igrejas locais, cada uma em sua localidade, nós possamos manter esse princípio da comunhão, de que o corpo de Cristo ele é um só. E não podemos estar divididos com ninguém. E ao mesmo tempo, dependemos do ministério do Espírito Santo. Ai de nós! Deixaremos de ser a igreja bíblica e espiritual, nos tornaremos um clube, onde nós teremos presidente, vice-presidente, secretário e tantas outras coisas. Precisamos estar como aqueles irmãos, profetas e mestres, no capítulo 13 de Atos, que eles ministravam ao Senhor com jejum e oração, e disse o Espírito Santo: separa-me agora Saulo e Barnabé. Quer dizer, que é o Espírito Santo que coordena, que dirige a igreja, e ele que habita em todos os membros. Nós precisamos humildemente buscar a ele para reconhecer os dons e os serviços de cada irmão e valorizar sem excluir ninguém, para que todos os irmãos sirvam de acordo com a palavra de Deus, debaixo da direção do Espírito Santo e numa comunhão no corpo de Cristo que seja bíblica e espiritual. Que Deus nos ajude nesses dias que nós também estamos vivendo no final dos tempos. Graças a Deus por João, graças a Deus pela sua palavra, e deve nos encorajar muito que João escreve as suas cartas, e se a gente perguntasse: puxa, João, o que você pode deixar para uns irmãos tão fraquinhos como nós, que ele chama de filhinhos, né? Talvez se fosse nós, ia deixar um tratado lá, uma teologia sistemática de 50 volumes, né? Tentando explicar cada detalhinho. João não faz assim, não. João pega a gente pela mão: meu filho, sai daí, sai do meio dessa confusão aí. Vem para cá. Aí entra do ato exterior para o santo lugar. Não se distrai aí, nem no candelabro, nem nas mesas dos pães. Não. Vamos lá para o santo do santo, onde tem a arca. Falou: olha, essa é a mensagem que nós ouvimos dele desde o princípio. O que nós vimos, o que nós contemplamos com nossos olhos, o que nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. O que nós vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. E nós anunciamos essas coisas a vocês para que vocês tenham comunhão conosco. É para esse propósito, para a comunhão. E essa é a mensagem que nós ouvimos da parte dele. Nossa, agora vai vir coisas aí tão... Não. Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Todo aquele que diz que está nele, mas anda nas trevas, e está mentindo. E não há nele a verdade. Mas como assim? É possível falar que está nele, mas mentir? É possível. Poxa, então nós estamos correndo um risco? Claro que estamos. Mas como é que nós vamos saber que estamos andando nele, na luz, e não há mentira em nós? É porque todo aquele que anda na luz, como ele na luz está, ele mantém comunhão com os seus irmãos. Você não pode separar o Espírito, a palavra e a comunhão dos santos. Aqui ele começa a cortar claramente
aqueles ensinamentos que os falsos profetas estavam ensinando os irmãos. E o gnosticismo tinha uma coisa terrível. Eles pregavam um conhecimento mais elevado, como o Senhor corrigiu aqueles que diziam que conheciam as profundezas de Satanás. Eles sabiam de tudo, até as profundezas de Satanás. Esse movimento, eles desclassificavam as pessoas humildes, iletradas, simples, inclusive pessoas do campo, e era um movimento só para a elite, os eruditos e acadêmicos, os mais evoluídos. E João está falando que não. Nós temos que seguir a palavra viva de Deus, tão simples como ela é, embora seja profunda. É claro, ele não nega que seja profunda. Então ele começa a falar dessas coisas, mas João vai embora. João, e aí, como é que nós vamos fazer? Você é o nosso pai, o ancião, está indo embora, está vindo um bocado de falso profeta, tem o Império Romano, tem a religião, tem os gnósticos. E agora, João, o que vai ser da gente? Eu falei, eu estou indo embora. Aí o capítulo 12 ele fala, olha, vocês ouviram que havia um anticristo e em verdade ele está vindo. Pô, piorou a situação, João. Você não está ajudando. Fala assim, mas a unção que vocês receberam dele permanece em vocês. Vocês não têm necessidade que alguém vos ensine coisas novas. Na verdade, como a sua unção vos ensinou desde o começo e continua ensinando a respeito de todas as coisas, permaneçam nele, como ela vos ensinou. Ou seja, o que ele está dizendo? Que o Espírito Santo vai permanecer, a sua unção vai permanecer, e a prova de que nós estamos no Espírito Santo, segundo a palavra, é que ela nos ensina a permanecer nele. Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Se em vós permaneceu o que desde o princípio vocês ouviram, a palavra de Deus, e permanecer na comunhão e no Espírito Santo, então vocês também vão poder permanecer no Pai e no Filho. Então João está mostrando o caminho que nós devemos seguir, como aconteceu no final do primeiro século, nós devemos seguir até hoje. A palavra, o Espírito e a comunhão simples, bíblica e espiritual, aguardando o retorno do nosso Senhor e nunca separar a palavra de Deus do testemunho de Jesus. Que o Senhor nos ajude nesse tempo. Amém. Vamos dar graça ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar, porque o Senhor é tão maravilhoso e cuidadoso que o Senhor não nos deixou órfãos, o Senhor enviou o Consolador, que habita em nós, o mesmo que habitou em João e nos apóstolos, e continue nos orientando até hoje. Ajuda-nos a permanecer nessa unidade da palavra e o testemunho de Jesus, e nessa unidade tripa da palavra, o Espírito e a comunhão dos santos. Senhor, nos dê essa dependência cada vez maior da palavra, o Espírito, mas também depender dos irmãos. Livra-nos do isolamento, livra-nos do orgulho, livra-nos da acepção, e nos ensine a crescer nesse testemunho, que Cristo seja abundantemente a nossa vida, a nossa realidade espiritual, que sejamos esse corpo da plenitude de Cristo, para que o Senhor tenha um testemunho vivo nesses dias, no poder do Senhor, que possamos pregar o Evangelho, aguardando a volta do nosso Senhor. Ó Deus, se vier tempos mais difíceis, livra-nos do medo, da covardia, livra-nos dos temores, mas que possamos ser treinados hoje a como viver uma vida vitoriosa, sem temor, e cuidar uns dos outros, para que o Senhor nos encontre fiéis, servindo os nossos irmãos até que o Senhor venha. Que haja um testemunho glorioso do Senhor nesse tempo, que haja avivamento no poder do Espírito Santo entre nós. Nós oramos e pedimos a tua bênção, Senhor, que o Senhor continue conosco nessa comunhão. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Para a tua glória. Amém, queridos. Senhor nos abençoe.